Olá, sou o Luiz Felipe, falo aqui da comunidade Maravilha Centro. Muito se fala nas igrejas a respeito do servir a Deus com os nossos dons. Servir na igreja com os dons que Deus te deu. Com certeza você já ouviu a respeito disso em algum culto ou em algum pequeno grupo. Mas muitas vezes nós saímos com a pulga atrás da orelha quando ouvimos essas mensagens, porque nós começamos a pensar, poxa, o que será que eu tenho para oferecer na igreja? O que será que eu posso fazer para ajudar na igreja? A grosso modo, quando nós entramos aqui, nós olhamos simplesmente o pastor que está conduzindo o culto e o grupo de louvor que conduz os hinos e achamos que tudo gira em torno disso. Mas não, existem mais coisas. Existem pessoas que, por exemplo, dedicam um tempo para estarem aqui simplesmente estendendo a mão para você quando você entra nesse templo e lhe desejando um bom dia e um bom culto. Ou às vezes também nós nem percebemos a importância de ambientes como esse aqui, onde eu estou agora. Aqui normalmente fica o computador que projeta os hinos. Essas projeções, na maioria das vezes, já estão todas prontas. E a pessoa que se senta aqui tem que simplesmente apertar um botão para que a comunidade toda possa acompanhar o louvor, possa cantar junto. Mesmo um trabalho tão simples, muitas vezes, num domingo pela manhã, nós precisamos buscar alguém entre os bancos e ensinar como que funcionam as coisas para que possamos de fato ter alguém aqui projetando os hinos. A ação, o serviço é apenas apertar um botão. Mas imagine se não houvesse ninguém aqui, não haveria mais os hinos projetados. Se não houvesse mais os hinos projetados, talvez a comunidade nem iria cantar. Principalmente quando os grupos trazem um louvor novo, ninguém iria conhecer, ninguém iria poder cantar junto. E assim, o culto, que deveria ser um momento de comunhão, se torna em uma apresentação. Tudo isso porque não havia ninguém para apertar um botão. Percebe a importância do serviço dentro da igreja? Percebe o quanto nós, como cristãos, como membros dessa igreja, podemos nos dedicar a servir nas mais diferentes áreas? O apóstolo Pedro escreve a respeito disso na sua primeira carta. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, os versos 9 a 11, ele diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. O apóstolo Pedro explica de maneira clara o que é o servir a Deus. É exercer o seu dom, exercer aquilo que você sabe fazer de uma maneira que Deus seja glorificado. Mesmo um simples botão sendo apertado influencia para que todo o culto de fato aconteça de maneira comunitária, aconteça de maneira conjunta. Se você ainda não serve na igreja, entenda, o serviço da igreja é muito amplo e não se limita somente aos momentos de culto. Existem outras áreas, outras coisas que acontecem fora do momento de culto. Outros encontros, outros grupos que se reúnem, que também carecem de pessoas servindo a Deus. Pessoas que querem engrandecer o nome de Deus através de Jesus Cristo, exercendo os seus dons. Mesmo o dom mais simples. Todo esse serviço é necessário e útil para que de fato essa se torne uma verdadeira casa de Deus. Um verdadeiro lugar onde o culto é algo comunitário, celebrado por todos, e não somente uma apresentação, onde o pastor conduz e o grupo de louvor nos mostra o que ensaiou.
Não é esse o objetivo de estarmos sempre nos reunindo semanalmente aqui, neste lugar. Mas sim, o nosso objetivo é servir a Deus, glorificar a Deus, engrandecer a Deus através de Jesus Cristo. E se você ainda não serve em nenhum grupo, em nenhum ambiente, em nenhuma área da igreja, eu quero encorajá-lo. Converse com seu pastor e diga: olha, eu gostaria de servir um pouco mais na igreja. E assim você pode começar servindo a Deus com coisas simples, como apertar um botão ou às vezes simplesmente estar na porta, estendendo a mão, desejando um bom dia e um abençoado culto. Que Deus te abençoe e que Ele te dê coragem para de fato servir a Ele, engrandecer o nome dEle através de Jesus Cristo e exercer de fato o seu dom na igreja, para que esse corpo de Cristo possa de fato crescer cada vez mais. Amém.